qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pai, nós queremos ouvir. Temos ouvido e queremos ouvir. Ouvir a Tua palavra. Nós não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias. Nós queremos ouvir a Tua voz, falando claramente ao nosso coração. Eu quero ser um instrumento do Senhor e para isso peço a Tua graça, a Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito que me capacite a ministrar a Tua palavra, da forma como o Senhor deseja, para que todos nós possamos recebê-la em nossos corações e ela provoque uma mudança na nossa vida, Pai. Por isso eu peço a Tua bênção sobre esse momento de ministração, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que haja aproveitamento de todos nós naquilo que vamos ouvir esta manhã. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amado, Jesus está falando aqui a respeito de discipulado, ser discípulo, e o custo envolvido nesse projeto de vida. Jesus dá 2 exemplos aqui de calcular o custo e mostra que ser discípulo tem um custo, e um custo que precisa ser muito bem calculado para que a gente não seja, como ele cita aqui, envergonhado ou derrotado, como aquele homem que como aquele rei que vai a uma guerra que está perdida e certamente será envergonhado por isso. E Jesus ensina então que ser discípulo requer esse cálculo e requer esse cuidado de saber se eu realmente tenho como enfrentar esse novo projeto de vida que se apresenta para mim. Mas primeiro eu preciso saber o que é ser discípulo, né? Ser um discípulo. É um significado muito simples dessa palavra, é o aprendiz. É aquele que aprende, que assimila os ensinamentos e que está sempre colhendo do seu mestre aquilo que tem para ser ensinado. Esse é o sentido de se tornar um discípulo de Jesus. Estou determinado a ouvi-lo, estou determinado a aprender e assimilar os conceitos apresentados e colocá-los em prática na minha vida. Então, tudo isso engloba a característica de um discípulo de Jesus. E o que nós chamamos muitas vezes de discipulado é aquele ato contínuo de aprender do mestre e estar sempre a seus pés ouvindo a sua palavra. Agora, o discípulo, ele tem outra característica que Jesus aqui também propõe, é ser disciplinado. Um discípulo precisa ser disciplinado, ele tem que aplicar aquilo que ele aprendeu de maneira prática na sua vida e viver a palavra que ele recebe de Jesus. Isto nos torna verdadeiramente discípulos, e Jesus diz aqui qual o custo que está envolvido nisso. Então, ser discípulo, no sentido bíblico, não é apenas o aspecto de aprendizado, porque há pessoas que aprendem muito, mas nada muda em suas vidas. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá na sua carta a Timóteo, de que há um grupo de mulheres que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele está dizendo que há pessoas que sempre aprendem, mas não evoluem, não aplicam o aprendizado nas suas próprias vidas.
Então não é apenas aprender o que caracteriza um discípulo de Jesus, mas especialmente viver aquilo que ele está aprendendo. Ou seja, aplicar na sua própria vida o ensinamento que foi recebido, não é? Mas muita gente hoje tem uma compreensão errada do que é esse discipulado, do que é ser discípulo de Jesus e principalmente dessas responsabilidades que são exigidas pelo próprio Senhor. Então veja, isso aqui não é um requisito da igreja. O que está aqui sendo dito não é uma norma interna de uma igreja para que você seja aceito como um discípulo de Cristo. Isso aqui é o padrão de Jesus para o seu discipulado. É o que ele definiu como requisitos para aquele que deseja ser discípulo e colocou aqui a responsabilidade que é exigida. Não é opcional, é um requerimento que faz o Senhor a respeito desse discipulado. E é muito interessante esse texto, porque ele não está aqui à toa. Se nós lermos aqui, eu quero ler contigo a partir do versículo 15 do mesmo capítulo, ou seja, o texto que está antes desse que nós lemos, a partir do verso 15 diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Aí Jesus começa uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus conta essa parábola da ceia, e se o texto parasse aqui e não tivesse o complemento que nós lemos, isso poderia causar uma certa impressão errada no coração das pessoas que ouvem o que foi acabado de dizer aqui, né, nessa parábola. Como se Deus quisesse apenas que a sua casa estivesse cheia. Nem que para isso fosse necessário obrigar as pessoas a entrar. Então o propósito de Deus é encher a sua casa. Ficaria essa impressão se a gente ouvisse essa parábola sem o entendimento do contexto, da aplicação daquilo que Deus quer nos ensinar. Na verdade, toda essa parábola serve para Jesus ilustrar o que diz o último versículo, versículo 24. Vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ao fazer essa oposição entre os que foram convidados e prontamente se recusaram a aceitar o convite, deram 1000 desculpas, ele diz: ora, eu vou colocar muitos outros no lugar de vocês, nem que eu tenha que obrigá-los a entrar. Então Jesus está aqui exagerando o entendimento para que aqueles que recusaram o convite entendam o quanto perderam. Esse é o propósito da parábola. E não dizer que o reino de Deus está aberto para todos e qualquer um pode entrar sem qualquer critério, e o que Deus quer mesmo é ver a sua casa cheia, não importa de qualidade, não importa com quem. Essa é uma interpretação errada da parábola. E o que me garante isso é o texto que vem logo a seguir. Talvez alguém vendo tudo isso aqui tivesse esse pensamento, né, de que esse convite para a salvação, que é o símbolo da ceia ilustrada aqui, podia levar muita gente a entender que Deus quer encher a sua casa sem critérios. Que o que importa para Deus é casa cheia. Talvez isso funcione em algumas igrejas, né, irmãos? Em que os pastores desejam apenas ver a casa cheia. Porque normalmente casa cheia é sinônimo de muito dinheiro. Então isso dá certa tranquilidade. Então o objetivo de talvez alguns pastores seja encher a casa. Critérios não são importantes. O que faz ou deixa de fazer, isso não é importante, desde que o envelope venha cheio. E isso não é o caso de Jesus.
E a Bíblia vai mostrar isso para nós com bastante clareza pela palavra que Jesus trouxe logo após ter dito esta parábola a respeito da ceia e da possibilidade de entrar qualquer pessoa. Então, esse convite pode levar muita gente a pensar que Deus quer a sua casa sem critério, sem seriedade, que qualquer um pode entrar e permanecer e que isso é o que Deus deseja. Não é isso pelo que diz Jesus nessa continuação. Muita gente confunde a graça de Deus, que convida a todos, com o liberalismo moral, com uma vida frouxa, que produz um discipulado frouxo, de gente frouxa que não tem compromisso nenhum com Deus. É aquela grande luta eterna entre a graça, que realmente é algo que eu não mereço, nenhum de nós é merecedor de nada, mas em comparação também com uma frouxidão moral, né? Então, já que não mereço, então posso fazer também qualquer coisa, Deus me aceita como eu sou e está tudo bem, paz e amor. Não é bem assim. Poderia até no desejo de nosso coração ser assim, mas não na visão de Deus. Na visão de Deus, as coisas não são assim. Então não dá para confundir a graça de Deus e torná-la uma desgraça na vida de muita gente, não é? Então Jesus complementa aquela palavra com esse texto que nós acabamos de ler, falando logo em seguida dos requisitos para ser seu discípulo. Então aquela parábola tinha o objetivo simplesmente de mostrar para aqueles que recusam esse convite gracioso, maravilhoso, realmente não há esperança para eles. Isso é o que queria dizer Jesus com a parábola. Mas logo depois começa a falar do discipulado e coloca uma série de exigências para que eu possa ser teu discípulo. Então, completamente distante daquela visão de que o importa é a casa cheia, pode entrar todo mundo e obriga a entrar, está tudo bem, do jeito que tiver, continua, que está tudo tranquilo. Não está. E quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo é o Senhor Jesus, e você leu aqui comigo. Então, como ele vai tratar esse assunto? Primeiro, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. E aí começa o discurso. Para quem que Jesus disse esse discurso? Para as grandes multidões que o seguiam. Se Jesus estivesse interessado em quantidade, ele jamais faria um discurso desta dureza. Jamais diria verdades tão profundas quanto disse logo depois. Ora, eu já tenho uma multidão que me segue. O que eu quero mais? Quero mais nada? Eu já tenho a fama, eu já tenho a popularidade, a minha palavra já é bem aceita, eu posso pedir a oferta dessas pessoas e está tudo bem. Mas para Jesus não estava tudo bem. Então ele traz uma palavra para a multidão. Exatamente como diz o Senhor Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitas multidões seguiram Jesus. E ele diz para essas multidões o que nós acabamos de ler, mostrando que esse discipulado de Jesus não está aí para a quantidade, mas muito mais para a qualidade. Se toda aquela multidão aceitasse as regras e se tornasse discípulo, maravilha. Deus também gosta de quantidade, sabe? Porque Deus quer povoar o céu. Agora, embora Deus queira povoar o céu, o homem insiste em continuar na terra e daí para o inferno. Mas o propósito de Deus é a salvação. Então, a qualidade é mais importante do que a quantidade, embora Deus também deseje a quantidade. Mas não há negócio para se conseguir a quantidade. E é isso algo que nós precisamos aprender aqui com esse texto. Então ele começa a ensinar no versículo 26, se alguém vem a mim, opa, aquela multidão já veio, já estava atrás dele, já estavam seguindo ele. E ele diz, olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu fico imaginando a cara da multidão ouvindo isso. Oh, como é que é? Eu pensei que era só sair de casa e sair atrás do Senhor aí.
Eu pensei que era só estar onde o Senhor estava, ouvir suas palavras, de repente, quem sabe, respingar uma cura em mim, né? Uma libertação. Eu pensei que era só isso que eu precisava, mas tem isso também? Tem que fazer isso mesmo? Aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, e até a mim mesmo, a minha própria vida. Poxa, está alto esse preço, não está? É um preço de aborrecimento. E o aborrecer aqui precisa ser entendido, né? Ele não está mandando você instigar essas pessoas a ponto de perturbá-las, né? Mas ele está falando de prioridade no coração. Ele está colocando para a gente que a prioridade no coração do discípulo é o mestre. Nós não vamos aqui, a minha vida é do mestre, né? E aí? Isso é a prioridade do coração. Então, aborrecer nesse sentido de não colocar nenhuma dessas pessoas, nem eu mesmo, acima desse projeto de vida que está muito mais alinhado com a vontade de Deus para mim. E isto é uma decisão crucial que eu preciso tomar, porque ele diz que se alguém vem a mim e não faz isso, não pode ser meu discípulo. Então vem a mim fazer o quê? Não sei, qualquer coisa, mas não se enquadra no discipulado. A pessoa até vem, a pessoa até segue, a pessoa até acompanha, mas ela nunca se enquadra no discipulado, porque ela não faz essas coisas que Jesus disse que ela deveria fazer. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 37. Ele aqui também fala sobre isso, dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, são palavras duras, porque mexem com as coisas talvez mais preciosas que a gente tem na vida, né? Pai, mãe, filhos, família. Então, Jesus está contra a família, Jesus quer desagregação da família, não, mas ele tem que ensinar para a gente a colocar as coisas no seu devido lugar. Como ele ensinou em Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são as demais coisas. Então, o primeiro lugar pertence a ele. Ele não disse para eu não amar pai, mãe, não amar família, não amar irmãos, não amar meus filhos. Não, ele não disse para eu não fazer isso, mas ele disse que eu preciso fazer a ele, em primeiro lugar, isso. E depois a esses outros entes queridos. E essa ordem que a gente não consegue muitas vezes inverter, e isso é que nos desqualifica para esse discipulado proposto aqui por Jesus. Então, muitas vezes a pessoa deixa de ser discípulo por causa de relações afetivas, que são boas, que são justas, que nós todos temos, mas que acabam se colocando na frente daquilo que é o mais importante. E o grande problema que nós enfrentamos é a questão de prioridade. O que é prioritário na minha vida? A gente não sabe o que é prioritário, e aí por isso a gente mete os pés pelas mãos e acaba errando profundamente. Então são coisas boas, válidas, são coisas honrosas como família, mas nós botamos tudo a perder ao inverter a posição dessas coisas. E Jesus deixa claro que o reino de Deus, que Ele mesmo, Jesus, que é Deus, deve estar em primeiro lugar. Ele não manda você deixar de amar essas pessoas, mas Ele diz que o amor por Ele deve estar acima dessas pessoas e ele não pode ser negociado. E aí as multidões já começaram a perceber que a coisa parece mais séria, de que seguir Jesus, andar atrás dele, ouvir seus discursos, receber suas curas, ser alvo de seus milagres, não é apenas esse o propósito que ele tem para cada um ser humano. Então há um requisito maior. Versículo 27 do texto em Lucas 14 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Coloca aqui mais um requisito, não é? Além de aborrecer a família toda e a mim mesmo, a minha vontade, ainda preciso tomar uma cruz. E aí isso vai de encontro a muitas igrejas até que afirmam: Jesus já levou a cruz, você não tem mais que carregar cruz nenhuma.
Isso é um discurso muito bonito, mas muito mal usado, que pode distorcer tudo. Eu posso dizer para você, você foi livre. Você não pode mais carregar nada que te aprisione. Você não pode novamente se tornar escravo. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo afirmava. Você foi liberto, você não pode novamente se submeter ao jugo de escravidão. Não pode mais ter um jugo sobre a sua vida, porque Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Mas há um jugo dele. Então eu não carrego mais um jugo de pecado, um jugo de peso, de religiosidade, nada disso. Mas o jugo de Jesus eu preciso carregar. A cruz é o jugo de Jesus. E essas coisas ele não tirou de sobre nós, ele tirou de sobre nós a culpa do pecado, que era o maior peso que a gente carregava. Ele tirou de nós, irmãos, o peso da consciência. Isso tudo era terrível, mas ainda há um peso a ser carregado, que é a cruz. Crucificados com Cristo, como propunha o apóstolo Paulo. Então não é da morte física que ele está falando, sobre carregar a própria cruz, mas é sim da morte do eu, da vontade própria, da minha independência, do meu ego. É isso que precisa morrer, a morte do meu egoísmo. Então Jesus precisa assumir prioridade na minha vida, nas minhas decisões, nos meus programas, no destino que eu quero dar para a minha vida, nos meus sonhos, nos meus planos. Todo planejamento que não inclui Jesus tem alguma coisa errada. Isso é tomar a cruz, e essa é a proposta que ele deixa para nós. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus diz que esse discipulado, que o coloca em primeiro lugar, que inclui uma cruz que eu tenho que carregar, que inclui a negação da minha própria vontade, que inclui deixar de lado até os laços familiares, essa ligação forte com ele, que significa ser seu discípulo, é um grande envolvimento financeiro na minha vida. Há um custo a ser pago. Digo financeiro não no sentido material, mas no sentido de custo que eu preciso pagar. E o exemplo que ele dá é desse homem que vai construir a torre. Uma construção. Uma torre citada por ele como exemplo. Mas você pode botar qualquer outra coisa. Você vai construir alguma coisa. Você vai começar um projeto. Primeiro, sem planejamento já é difícil, né? Sem planejar, você não vai construir muito bem. Sem calcular, você não vai levar adiante. Muitas pessoas fazem as coisas assim na vida, né? Como diz aí o ditado, faz a bangu. Não sei por que tem esse nome, né? Bangu é muito ruim, irmão? Por que falam isso, né? Faz a bangu. Mas é o ditado, né? Se você mora em Bangu, me desculpe, mas é o ditado. Mas eu não sei por que as pessoas insistem em fazer assim com as suas vidas, né? Não programo nada, não planejo nada, vou fazendo, né? Começa e tal. A chance de ser envergonhado é muito grande. E Jesus disse que a grande vergonha é você começar um projeto e não conseguir terminar. Queridos, quantas vezes isso acontece na vida da gente, né? A gente começa um projeto e não leva até o fim. A gente começa iniciativas e faz planos e sonhos, mas não vai até o fim porque não houve planejamento, porque não houve cálculo, porque não houve a frieza de olhar para os números, de simplesmente calcular, eu consigo pagar isso aqui? Eu consigo honrar esse compromisso? Eu consigo pagar essas contas? Eu preciso prever as contas que ainda vão chegar para que eu possa honrar essa construção? Eu consigo levar isso até o fim? Ou eu serei envergonhado? E Jesus diz que, na prática, essa iniciativa de querer tornar-se um discípulo precisa ser bem calculada, levando o homem a pensar. Mas é um pensamento que não deveria causar tanto dilema, porque há um só caminho. Quem é? Jesus. Há um só Deus, e só mediador entre Deus e os homens? Jesus. Não há outra alternativa, não há outro caminho que me leve para o céu. Como disse Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna.
Então, é Jesus ou nada. Então, a escolha é fácil, só que tem um custo. Então, essa escolha, apesar de fácil, porque não há opções, ela precisa ser bem calculada. Ela precisa ser pensada. Ou seja, ela precisa ser uma escolha responsável. É a única. Qualquer outra me leva para o limbo. Mas eu preciso calcular responsavelmente, entender a responsabilidade que há em me tornar discípulo de Jesus. Talvez por isso muitas igrejas estejam cheias, mas as pessoas não têm a menor responsabilidade a respeito dessa escolha. Não têm o menor entendimento a respeito do que significa ser cristão, do que significa ter um compromisso com Jesus, do que significa negar a sua própria vida, a sua própria vontade, colocá-lo acima de seus familiares, colocá-lo acima de seus sonhos, e as pessoas muitas vezes não têm a menor noção disso. E aí acontece o que muitas vezes a gente vê e às vezes entende mal. Fulano ficou tantos anos na igreja, onde está fulano agora? Não sei, está por aí. Onde está fazendo, o que ele está fazendo? Não sei, está por aí. Mas por quê? Por que ele começou tão bem e não acabou? Por que ele iniciou tão bem e não concluiu? Porque ele não calculou o custo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para ele próprio. Não é vergonha para Deus. Deus não falhou. Quem falhou foi a pessoa. A regra é clara, mas ela não se submeteu à regra. Ela inventou uma própria norma, ela inventou um próprio Deus, ela concebeu um Deus segundo a sua mente. E não segundo as Escrituras. E Jesus disse, quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Então até a fé em Jesus está delimitada. Não é do meu jeito, eu não creio em Deus do meu jeito, não tenho um relacionamento com Ele do meu jeito. Está delimitado na caixinha que é a Bíblia. As Escrituras. Elas governam como é o meu relacionamento com Deus. As palavras de Deus dizem como eu devo me submeter a Ele. A regra é clara. Mas se eu não calcular esse custo, o que vai vir é a vergonha. E muita gente abandona. Alguns nem chegam a começar. Muitos ouvindo os discursos de Jesus, a Bíblia diz, iam indo embora. Né? Lá em João 6, onde está o texto que eu citei aí, que Jesus diz, né? Pedro fala, para quem iremos? Por que Pedro diz aquilo? Porque quando Jesus acabou o discurso, a multidão dispersou-se. E aí ele virou para os seus discípulos e falou, vem cá, vocês também vão? Ó, porta da rua, serventia da casa. Aí ele ficou aquele negócio, aquela constrangimento, aí Pedro, para quem a gente vai? Não tem para onde ir, só tu tens as palavras. Mas o que diz aquele texto é que a multidão foi dispersa, porque foi uma palavra como que um banho de água fria. Porque Jesus não está aqui para trabalhar emocional das pessoas. Esse é o grande problema. A nossa fé não é emocional, a Bíblia diz que ela é racional. Eu tenho que entender a razão da minha fé. Não é uma emoção, por que você ficou na igreja? Porque eu gostei, sabe? O pastor me deu um abraço no fim do culto, que eu fiquei todo arrepiado. Aí depois teve aquele louvor que tocou, eu chorei, eu lembrei da minha infância. Aí depois, olha, os irmãos me trataram tão bem. Aí eu fiquei na igreja, é um lugar tão gostoso. Não, não é. Infelizmente, você ficou pela razão errada. Você está pelo motivo errado. Você não sabe nada sobre ser discípulo de Jesus. E quando a coisa apertar e quando você ouvir algumas verdades, o que você vai fazer é sair como tantos saíram e largaram Jesus falando sozinho. Esse é o grande problema do Evangelho, que é apresentado pela metade. Ou que é apresentado apenas de um lado, ou apenas enfocando certas coisas. O Evangelho é muito amplo, queridos. Deus faz uma obra maravilhosa na vida da gente, perdoando, amando. Deus me ama. O seu amor é incondicional. Eu creio nisso. Mas isso não me dá direito de viver a vida que eu quero. Mas eu preciso viver o que Ele quer que eu viva. Ele continua sendo o Senhor, apesar de me chamar de amigo, mas Ele é meu Senhor. Ele disse isso. E se Ele é Senhor, eu tenho que obedecer. E Ele também disse, se você me amar, você guardará os meus mandamentos. Então é completo. O problema é que a gente apresenta só um lado.
Eu fico pensando, quando eu vejo esse evangelho sendo apresentado, no vendedor safado, sabe? Naquele que não mostra as entrelinhas, naquele que exalta as qualidades, mas esconde os defeitos, ou esconde os problemas. E é por isso que muita gente hoje está na igreja, mas não é cristão, mas não tem uma vida com Cristo, mas não se rendeu a Ele, não é salvo por Ele. E isso é o que vai fazer diferença, e por isso ele disse, muitos chamados, poucos escolhidos, pouquíssimos. Pouquíssimos no final serão revelados. E esse é o problema da gente não falar a verdade. E a gente tem que aprender com Jesus a falar a verdade, doa a quem doer. Existe um custo. Calcule muito bem esse custo. Eu digo a você, a única opção que você tem, qualquer outra te leva para o inferno. Oh, fácil, né? Fácil decidir. Mas você tem que entender que há um custo que você precisa pagar. E esse custo não pode ser jogado na conta de Deus, porque Ele já pagou o preço pela sua vida. Esse custo é exclusivamente nosso. Há um investimento a ser feito, como ele diz aqui. No verso 31 ele ainda diz, qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Veja, há uma guerra. Jesus compara essa decisão de se tornar um discípulo com uma guerra. Uma guerra em que você entra com minoria. Alguém diria, eu acho que é melhor nem começar essa guerra. Olha, eu tenho 10.000, o cara vem contra mim com 20. É uma guerra desproporcional. Irmãos, a guerra é desproporcional. O que tem no mundo para nos tirar de Jesus é muito maior do que tem na igreja para nos manter em Cristo. Você sabia disso? O que tem aí para te tirar de Cristo é muito maior. As atrações do mundo são muito maiores do que aquilo que pode te atrair a permanecer em Cristo. Então a nossa luta é realmente séria, é grave. É uma luta desigual, em que nós somos minoria se olharmos apenas para o aspecto humano dessa questão. Mas o que nos salva é que com Deus a gente é sempre maioria. É o que diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que é a esperança. Porque senão a luta é fadada à derrota. Mas há uma luta. E nessa luta a gente só entra para vencer. É uma guerra contra os principados e potestades, é uma guerra contra a carne milita contra o espírito. Sabe por que a carne milita contra o espírito? Essa frase só vale para crente. Sabia disso? Na vida do não crente não tem luta de carne contra o espírito, porque o espírito está assim com a carne. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, já que agora eu sou um espírito com Jesus, o meu espírito começa a ficar indignado contra aquilo que a minha carne quer. E ele começa então a lutar contra ela. E eu preciso alimentar o meu espírito para vencer essa luta. Eu preciso disso. E aí existe a luta, mas para quem está no mundo não há luta nenhuma, há um acordo maravilhoso entre carne e espírito, eles vivem felizes para sempre. Um alimentando o outro, fazendo um o que o outro quer. Essa luta é para nós, essa luta é nossa. Essa é a guerra da qual Jesus está falando aqui. Guerra contra o diabo, guerra contra a carne, guerra contra tudo e contra todos. Na contramão da história, da vida, do fluxo dos acontecimentos. E é muito difícil a gente ir na contramão porque incomoda. É muito melhor estar com a maioria. É muito melhor ficar calado, deixar todo mundo falar o que quiser. É muito melhor deixar o mundo do jeito que está e a gente não se meter em problema. Só que ser cristão é um problema. Você já se meteu no problema. Você já tem que negar o que todo mundo aceita, você já tem que reprovar o que todo mundo aprova. É um problema, e é um problema que já faz parte da nossa vida. Mas mesmo assim, Jesus alerta, calcule muito bem se você está disposto a pagar esse preço. Alguns dizem assim, não precisa disso não, Jesus, o Senhor está exagerando. Vamos criar aqui uma religião que a gente seja de Cristo e ao mesmo tempo do mundo. Que a gente seja de Cristo, mas ao mesmo tempo esteja tudo bem. Crente moderninho, crente bacana, né? Crente que não incomoda ninguém, crente que vai na onda.
mas não foi o que Jesus propôs. Então, de qualquer forma, estou fora desse discipulado. E ele no verso 33 ainda diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, qual é a consequência? Não pode ser meu discípulo. Ele diz que discipulado é a renúncia de quê? De tudo quanto tem, quanto possui. Eu, para ser discípulo, preciso deixar aquilo que eu já tenho. Não o que Deus vai me dar. Porque em Deus eu vou receber muita coisa também. Concorda? Eu vou receber a salvação. Eu vou receber o perdão dos meus pecados. Eu vou receber a entrada no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Não cantamos aqui? Por quê? Porque Ele deixou. Porque Ele abriu o caminho. Porque Ele substituiu o meu lugar na condenação, levou sobre Ele os meus pecados, então eu vou entrar no céu. Eu vou ganhar muito com Jesus, mas para isso eu tenho que perder tudo que eu já tenho. Estar com Cristo não é levar nada do que eu tenho, é receber tudo novo. Por isso Ele disse, se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem é mudar a perspectiva da minha vida, da minha visão a respeito de mim mesmo. Como disse aqui várias vezes, isso é o conceito que eu apresento à igreja como salvação. O que é conversão? Conversão não é dizer eu aceito Jesus. Conversão é dizer eu me rendo a Jesus. Eu me submeto ao seu senhorio. E nesse momento eu estou negando tudo que eu sou. Eu estou negando a minha eloquência, a minha inteligência, a minha formação, o meu eruditismo, né? Eu estou negando tudo. Eu estou simplesmente dizendo, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu não tenho mais farda, eu não tenho mais patente, eu não tenho mais nada. Eu sou um servo agora de Jesus. Eu não sou mais uma sumidade em nada, eu me submeto a Jesus. Essa é a renúncia, que na verdade é salvação. Só pode ser discípulo quem é salvo. E essa palavra é para o salvo. E todo mundo é salvo? Não. Embora Deus queira que todos sejam salvos, muitos não são salvos, porque não querem render-se a Cristo. Então ele termina dizendo que se você permanece em Cristo, você certamente precisa renunciar. E só vai permanecer aquele que renuncia. Enquanto eu não deixo tudo, é como disse Jesus, quem encontra com Deus, é como um homem que encontrou o grande tesouro, a pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem em troca daquela pedra. O Evangelho é isso, queridos. É deixar tudo que eu tenho em troca disto, que é o maior valor que eu poderia obter na vida. Porque, afinal, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se achou Jesus, venda tudo, entregue tudo e siga Jesus. Como ele disse àquele jovem rico, só falta uma coisa para você. Desde pequeno você obedece tudo, mas falta você vender tudo agora. Falta você a decisão primordial, que é deixar tudo e me seguir. E aqui ele reforça essa ideia dizendo, quem não vai estar disposto a renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia no Evangelho significa vitória. E muitas vezes vitória na vida significa fracasso diante de Deus. Ganhar o mundo inteiro muitas vezes significa perder a alma. Pense pelo que você tem lutado. Reflita sobre o que realmente tem valor na sua vida. Reflita nas escolhas e nas opções que você tem feito ao longo de todos os anos da sua vida. E perceba se você tem calculado certo. Perceba se você tem feito as escolhas corretas. Porque é em Cristo e na renúncia que você vai encontrar todos os recursos necessários para construir a torre e para ganhar essa guerra desleal. Não é por você. Os recursos não estão contigo, estão com Ele. Mas você precisa render-se a Ele, para que Ele promova isso na sua vida. Renda-se a Cristo. Entregue-se a Ele.
renuncie às suas vontades, renuncie aos seus planos, entrega a sua vida ao Senhor, se renda, para de lutar, para de brigar, porque há uma guerra muito mais importante para ser lutada, e com Deus você vai vencer. Há uma torre a ser construída, há um projeto de vida para você, mas você precisa se render. Para de lutar, para de dar murro em ponta de faca, para de querer viver a sua vida você mesmo. Renda-se e seja discípulo de Jesus. Não estou dizendo para você ser membro da igreja aqui, eu estou dizendo para você ser discípulo de Jesus. Eu estou falando para você se render a Cristo. Renda-se a Ele. Renda-se. Jesus, ouvimos a Tua palavra, Pai, o Teu chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Levanta escolhidos neste lugar, Senhor. Pessoas que tomem hoje uma decisão de negar tudo o resto, mas dizer sim para Jesus. De render-se a Jesus de todo o coração. Enquanto há tempo para isso, meu Deus. O tempo está se aproximando, Pai. Não sei quanto tempo temos ainda, mas a resposta precisa ser imediata. Levanta pessoas aqui que renunciem a tudo quanto têm, que o coloquem em primeiro lugar e que entrem nesta guerra para vencer. Pai querido, toca nos corações com a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra ministrada pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa ela agora entrar nesse coração mais duro e promover uma transformação, para que a vida mude hoje e comece hoje uma construção que faz sentido. Comece hoje uma guerra, mas que vai ser ganha, porque vai ser lutada contigo. Faz isso, meu Deus, na vida daquele que ainda não tomou uma decisão pelo Senhor. Faz isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.